Ministro da Justiça ameaça suspender contas em redes sociais. Ameaça, inclusive, banir redes sociais por completo se não houver colaboração com a polícia e com a justiça. O que é que o Flávio Dino está querendo fazer? Está querendo implementar censura nas redes sociais? Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você não está inscrito, toca o dedo ali, inscreva-se, deixe o eu gostei, toque o sino para ser avisado do próximo vídeo e comente e compartilhe. Ajude-nos a levar a nossa mensagem mais longe possível. Você também pode, com certeza, colaborar. Será que o ministro da Justiça, Flávio Dino, está enlouquecendo? Estaria ele querendo implementar aí uma ditadura da lei? Estaria ele querendo censurar perfis nas redes sociais? Porque ele falou até em banir redes sociais inteiras se eles não colaborarem com a justiça e com a polícia. Afinal, o que está acontecendo? É uma reação do governo, do Ministério da Justiça, com relação às publicações com discurso de ódio. Muitas publicações, inclusive, que estão espalhando terror aí em muitas cidades do Brasil, anunciando ataques às escolas. Muitos deles apenas fake news distribuídas por grupos, por redes sociais. Mas isto não seria tolir a liberdade de expressão? Onde é que fica o meu direito de dizer o que eu quero? De escrever o que me dá na cabeça? É o meu direito. As consequências eu assumo depois. Será que é isso? Pois bem, o Ministério da Justiça está tentando de todas as formas cercar a origem de onde partem as ameaças, de onde partem as fake news que assustam pais pelo Brasil afora. Houve uma reunião do ministro com os representantes das principais plataformas, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, entre outras. E dentro dessa conversa com eles, ficou estabelecido que precisamos nos ajudar nesse momento para trazer de volta o Brasil uma normalidade, o que não está sendo possível, porque continuamos vendo as redes sociais sendo utilizadas para apavorar pessoas e para disseminar o ódio, que é o pior ainda. Então o Ministério da Justiça baixou uma portaria que já está valendo, validade imediata. Destacou nesta portaria uma série de ações que visam prevenir a violência em escolas, que visam atacar a raiz do problema, que é a disseminação do ódio e a propagação das notícias. E, é claro, identificar os possíveis mentores destas barbaridades que aconteceram em algumas escolas do Brasil e que podem voltar a acontecer. Segundo o ministro Flávio Dino, isso não fere o direito à liberdade de expressão e muito menos o marco civil da internet. Algumas ações concretas previstas na portaria e comentadas pelo ministro em uma coletiva à imprensa. A Secretaria Nacional do Consumidor vai instalar processos administrativos para apurar responsabilidades das plataformas virtuais na apologia da violência e vai requisitar de cada rede social relatórios sobre as medidas adotadas para moderação dos conteúdos. E aí estabeleceu uma série de tarefas que as empresas terão que cumprir. Preste atenção, porque isto é importante para nós discutirmos depois da liberdade de expressão novamente. As empresas terão que informar os riscos de acesso a crianças e adolescentes e conteúdos veiculadores de violência e ódio. Elas terão que dar essa informação. As empresas terão ainda que informar como têm respondido às requisições das autoridades policiais e da justiça. Porque tinha plataforma que não respondia à polícia, que não queria responder à justiça. As empresas serão obrigadas a compartilhar com a polícia
informações sobre usuários para facilitar investigação, porque nem isto algumas plataformas faziam. Também as empresas ficarão impedidas de permitir a criação de novos perfis a partir de endereços já cancelados anteriormente por atividade ilegal. Como eu já disse, essa ação ela é imediata. O prazo para a retirada desses conteúdos que estimulam violência, que propagam ódio, será de 2 horas a partir da notificação da plataforma. Isso é como se acontece em períodos eleitorais. Os prazos são em horas, são muito rápidos. Até porque em 2 horas, mesmo assim, muita coisa se propaga numa rede social, nós sabemos disso. Então as plataformas foram notificadas, em 2 horas tem que tirar. E se não retirarem, o que acontece? O ministro afirmou que se as plataformas não cumprirem o acordado ou que está na exigência legal, poderão pagar multas que podem chegar a 12 milhões de reais e poderão, aí vem a história, ser retiradas do ar temporariamente ou podem ser banidas definitivamente. Então sim, Flávio Dino falou que pode banir rede social de forma definitiva, mas não por vontade própria. É que, não cumprindo o que está estabelecido na lei, então serão sim penalizadas, com multa, tirar do ar e banidas se for o caso. O ministro disse que as medidas são obrigatórias. As plataformas não podem alegar regras dos termos de uso adotadas por cada uma para descumprirem qualquer uma das ações. E antes de eu falar da liberdade de expressão, para saber de onde fica, é importante ressaltar a história do Twitter. Naquela reunião que citei no início do vídeo, onde ele reuniu essas plataformas, a representante do Twitter disse que os perfis, foram mostrados alguns perfis que disseminavam ódio e violência, e ela disse que aqueles perfis, eles não se contrapunham às regras do Twitter, às normas do Twitter. Vergonhoso isso, né? Mas se contrapõe às normas legais do Brasil. Então, vai ter que tirar do ar. E a liberdade onde fica? Bem, o Flávio Dino, ministro, disse que a liberdade de expressão, ela não está sendo afetada, porque ela também não é algo incondicionado. A liberdade de expressão não permite você fazer tudo. Eu tenho dito isso em muitos vídeos por aqui. Não, tem limite. E para regrar outras situações, como contratos, como funcionamento dessas redes, nós temos um Código Civil e nós temos um Código de Defesa do Consumidor. E esse que é o mais importante. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, como essas plataformas são fornecedores de serviço, e na medida em que o serviço que elas prestam esteja violando deveres atinentes à saúde e à segurança, é claro que as autoridades administrativas podem atuar, no caso sim, atuar até para tirar do ar o serviço que elas prestam. É uma das atribuições do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Como eu te disse, a representante do Twitter disse que a sua plataforma não vê problema nesses perfis mais agressivos. O ministro, então, reagiu dizendo o seguinte, vou ler o que ele falou, aspas, uma criança vale mais que todos os termos de uso das plataformas. Estamos vendo uma situação emergencial que tem gerado transmissão de pânico no seio das famílias e das escolas. Fecha aspas. Uma criança vale muito mais do que qualquer regra de plataforma. Concordo. Uma criança vale mais do que qualquer ideia estapafúrdia de liberdade de expressão. Eu concluo esse vídeo dizendo o seguinte, a liberdade de expressão, ela tem um limite que está dentro da lei. Você tem uma liberdade de se locomover para onde você quiser. Se você não estiver preso, você pode ir para onde você quiser. Mas ao pôr o pé na rua, você tem regras que têm que ser cumpridas. Por exemplo, não furar um sinal vermelho, não atravessar a rua fora da faixa, porque você pode pagar com a vida. Você tem a liberdade de condução. A mesma coisa é a liberdade de expressão. Você não pode dizer o que você quer, você não pode escrever o que você acha que dá na telha, você não pode propagar notícia falsa, porque prejudica outras pessoas. Então, estamos vendo a reação do governo com relação a essas big techs,
Essas grandes plataformas que faturam milhões, bilhões de reais em cima de seus consumidores que usam e consomem o que elas produzem ou o que elas veiculam, porque normalmente elas não produzem nada, elas apenas veiculam o que outros produzem, o que eu produzo, por exemplo. Está certo o governo, está correto. Temos que colocar um freio, temos que identificar as pessoas. Segundo o ministro da Justiça, mais de 550 perfis já foram tirados do ar, dezenas de prisões foram efetuadas, dezenas de apreensão de menores também foram realizadas Brasil afora nos últimos dias. Um relatório será publicado de pessoas que estão disseminando notícia falsa, propagando a mentira, espalhando o ódio e o medo. Temos que colocar um freio de arrumação nisso tudo, o dedo na ferida e enfrentar esses malucos extremistas que ainda se acham no direito de querer nos assustar. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o eu gostei, que é muito importante, ajuda bastante no engajamento do vídeo. Toque o sino para ser avisado do próximo vídeo. Comente e compartilhe. Compartilhe naqueles grupos de WhatsApp, da titia, do titio. Manda para eles. Diga para eles assistirem até o fim. Assim, nós vamos disseminando conhecimento, espantando a ignorância do desconhecimento e combatendo a mentira.